Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos começar agora o nosso estudo da Escola Dominical. O estudo de hoje é baseado no capítulo 7 do livro de Esdras e tem como título Esdras em busca da vontade divina. É um título bastante interessante e bastante oportuno também. Esdras era sacerdote e exímio escriba e, como tal, profundo conhecedor da lei de Moisés. Além disso, o melhor de tudo é que Esdras colocou no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor para cumprir e ensinar em Israel os estatutos e os juízos de Deus. Versículo 10. Era um homem de oração que reconhecia a graça do Senhor sobre sua vida. Não sabemos se ele exerceu o sacerdócio na Babilônia. Possivelmente não, pois o rei Artaxerxes II o chama apenas de escriba da lei do Deus do céu. Versículo 12. Os versículos 27 e 28 nos dão informações muito interessantes sobre o caráter moral e espiritual de Esdras. Vejamos. Primeiro, ele reconhecia a ação de Deus sobre o propósito de voltar a Jerusalém para construir e reorganizar a vida material, moral e espiritual do povo de Israel, que estava bem confusa depois de 70 anos no exílio babilônico. Em nenhum momento Esdras reivindicou para si a importância desse projeto. Sua palavra foi: Deus inspirou o coração do rei. Era Deus agindo por intermédio dele. Não era um projeto seu. Era o projeto de Deus que seria realizado por suas mãos, colocadas a serviço do Rei dos Reis. Número 2. Ele glorificou o Senhor Deus de Israel. A glória é do Senhor. Não era dele nem do próprio rei Artaxerxes II. Eles eram apenas instrumentos de Deus para a realização daquela obra. Terceiro, Esdras reconheceu que todas as graças alcançadas diante do rei, diante dos seus conselheiros e dos seus príncipes, só foram possíveis porque Deus estendeu sobre ele a sua beneficência. Em quarto lugar, assim me esforcei, diz Esdras, segundo a mão do Senhor sobre mim. A certeza de que a poderosa mão do Senhor está conosco e sobre nós nos dá coragem e força para realizar a sua obra. A boa mão do Senhor estava sobre ele, mas não faria a obra por ele. Ele teve de se esforçar para realizar aquela tarefa que era muito difícil, começando pela escolha de quem deveria acompanhá-lo a Jerusalém. Esta é uma lição importante que precisamos aprender. Precisamos orar pela obra, sim, mas precisamos nos esforçar para realizá-la. Deus conta conosco. Em quinto lugar, era uma pessoa da mais absoluta confiança do rei e das próprias pessoas que deviam acompanhá-lo a Jerusalém, numa viagem de aproximadamente 4 meses, cheia de toda sorte de perigos, e ajudá-lo na missão de terminar a reconstrução do templo e do trabalho social, moral e espiritual que deveria desempenhar ali. O rei lhe confiou as riquezas do templo que haviam sido levadas para a Babilônia por Nabucodonosor, e também uma grande riqueza oferecida pelo próprio rei e pelos seus grandes. O que aprendemos com o exemplo de Esdras? Primeiro, não importam os empecilhos, as dificuldades. Nosso testemunho tem de ser humilde, mas ao mesmo tempo vibrante e corajoso. Não podemos nos acovardar, nem sermos arrogantes. Segundo, Esdras assumiu o pecado do povo. Deus não ouve a pecadores. Ele chorou e lamentou a infidelidade do povo, mas não ficou só na oração. Convocou o povo, apontou o pecado, exortou a mudança de acordo com a lei e usou a autoridade que lhe foi conferida para levar o povo de volta aos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, nós também, aprendendo com Esdras, somos chamados em Jesus para promover a reconciliação das pessoas com Deus, fora do ambiente da igreja, mas também dentro da igreja, no caso de haver algum desvio dos princípios da palavra.
Em quarto lugar, as pessoas que tanto admiramos na Bíblia, por terem vivido segundo os propósitos de Deus e foram usados por Ele, eram pessoas como nós, que recebemos o Espírito Santo que nos foi dado por Jesus quando cremos. Em quinto lugar, Deus quer usar nossas vidas para mudar a história do seu povo e fazer seu nome conhecido. Que a vida de Esdras, que procurou conhecer a vontade de Deus para cumpri-la, seja inspiração para todos nós. Deus nos abençoe. Amém.